Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, a nossa história, a história humana, é repleta de decisões ruins que nós tomamos e que trazem resultados muitas vezes catastróficos às nossas vidas. E às vezes até uma escolha feita com boa intenção pode resultar em trazer um resultado lamentável para nós. Então, nem a boa intenção deve ser a única razão para nós tomarmos uma decisão importante. Ainda que a decisão pareça boa, ainda que a escolha pareça boa, do ponto de vista natural, tudo aquilo que nos favorece sempre parece ser uma boa escolha, uma boa decisão, mas nem sempre a gente pode tomar uma decisão consultando somente os especialistas. Em muitos momentos, nem os especialistas podem nos ajudar. Mas, se há algo que sempre pode nos ajudar, é buscar a Deus, é consultar o Senhor, é clamar a Deus em busca de uma direção, de um rumo para as nossas vidas. Porque as nossas decisões são baseadas em sentimentos, e os nossos sentimentos são traiçoeiros. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, é o mais enganoso de todos. E por isso, muitas vezes, as decisões que nós tomamos baseadas no nosso coração, na maioria das vezes, nos levam ao engano. E quando nós nos arrependemos, às vezes, já é tarde, não é? A história de Davi é uma história marcada por boas e más escolhas. As boas escolhas sempre têm Deus como seu conselheiro, e as más escolhas são fruto do conselho do seu próprio coração. E a sua jornada, então, especialmente nos livros de 1 e 2 Samuel, é uma jornada marcada por conquistas, por glória, por sucesso no primeiro momento, mas depois um período de grande falha moral e consequências terríveis na sua história. E ao final do livro de Samuel nós temos uma espécie de crítica sobre a vida de Davi, o que houve de positivo e de negativo na sua conduta e no seu reino. E isso é um privilégio, podermos chegar a uma altura da vida em que a gente consegue fazer uma avaliação, fazer uma autocrítica sobre o que foi positivo e o que foi negativo na nossa história. Não sei se você já pensou nisso alguma vez. Se você tivesse a oportunidade de fazer um inventário da sua história hoje, será que você encontraria mais coisas positivas ou negativas? Mais decisões boas ou decisões ruins que você tomou? E o fato é que todos nós sempre podemos fazer escolhas ruins, tomar decisões ruins, Mas enfim, a boa notícia é que Deus sempre está presente, e Ele sempre pode ser alcançado por meio da oração, quando nós o buscamos com um coração sincero. E mesmo os momentos em que nós fazemos escolhas ruins, Deus pode trazer livramento e graça para mudar a nossa história. Então, tem muito a ver com isso o texto que nós separamos para essa noite. A história de uma decisão ruim. E eu quero então ler com você o livro de 2 Samuel, capítulo 24. Num primeiro momento nós vamos ler apenas o versículo 10. Todo ano, quando é aniversário da igreja, quando chega o mês de outubro, nas mensagens que eu prego na igreja, eu procuro revisitar algumas mensagens antigas, relembrando o tempo de existência da igreja e as mensagens que já foram pregadas, e muitas vezes eu faço uma releitura dessas mensagens. Essa aqui é uma delas. Depois que preguei essa mensagem, consegui aprender muitas outras coisas que eu não tinha visto no texto, e hoje faço uma espécie de autocrítica da mensagem em si, fazendo aqui uma reavaliação de coisas que foram ditas, de coisas que não foram ditas, e de coisas que no futuro ainda poderão ser ditas, à luz daquilo que Deus for trazendo ao nosso conhecimento, Mas enfim, voltando aqui ao nosso texto, capítulo 24, versículo 10, diz assim: Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração
e ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade sobre nós, o privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui mais uma vez reunidos em tua presença, para ouvirmos a tua voz a falar conosco. Usa, Senhor, as nossas vidas para falar e ouvir conforme o teu Espírito. Dá-nos o entendimento, o discernimento, a compreensão e a direção à luz da tua palavra. Nós pedimos a tua bênção e a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Não sei quantos aqui conhecem esse texto. Ele está no final do livro de 2 Samuel, e como nós antecipamos, é uma espécie de revisão da vida de Davi, como rei, como homem, como servo de Deus. E então o relato no versículo 1 diz assim: mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá, levante um censo de Israel e Judá. Então, tudo começa com essa incitação, e esse é um daqueles momentos de leitura bíblica quando acende aquela luzinha vermelha na nossa cabeça, né? E quando o texto diz que Deus acendeu a ira do Senhor e Deus incitou Davi contra eles, contra os israelitas, né, dizendo: vai, levante o censo de Israel e de Judá. É interessante porque existem poucos momentos em que a ira de Deus se levanta e ele incita alguém ou algo contra o seu próprio povo. E essa é uma dessas vezes. Não sabemos o que de fato aconteceu que levantou essa ira de Deus contra o povo, mas nós que conhecemos a história do povo de Israel e sabemos o quanto aquele povo era inclinado ao pecado e à desobediência, sabemos que também não é difícil, né, Deus ter motivos para ficar irado com o povo. É importante entender que tudo o que é dito nesse texto se desdobra a partir daqui numa série de situações que precisam ser consideradas à luz do contexto bíblico e do contexto da própria passagem. Então, é muito importante a gente entender, irmãos, que o censo que era feito, o censo era sempre uma situação de risco. Por quê? Porque havia uma determinação muito clara em relação ao censo. Então, se você olhar depois, lá no texto de Êxodo, né, nós vamos ver no capítulo 30 de Êxodo, nós temos ali uma determinação, onde o Senhor fala sobre de que maneira o censo deve ser realizado. Capítulo 30 de Êxodo, versículo 12, vai dizer algo bem direto em relação a isso, e nós vamos logo perceber a relação que tem com o nosso texto. Então, vai dizer assim, Êxodo 30, versículo 12. A partir do 11, o Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem. Todo aquele que for incluído na lista dará isto, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. E esses 6 gramas são oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda do encontro, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vida de vocês. Ou seja, havia uma regra, uma normativa
né, que dizia respeito ao censo, à realização do censo. Então, caso o censo fosse realizado, seria necessário o pagamento de um resgate. E o texto aqui não vai dizer em nenhum momento que Davi mandou pagar um resgate em relação ao censo que ele fez. O texto não fala nada sobre resgate. Então é possível que a ira do Senhor tenha se acendido também, né, em função dessa, além da ira que já havia se voltado contra o próprio povo, né, essa situação que levou Davi a realizar o censo, despertou ainda mais a ira de Deus, justamente pelo fato de Davi ter feito o censo e não ter pago o valor do resgate. E essa seria uma possibilidade. Então, a outra possibilidade, nós vamos encontrar no texto paralelo, que é o texto de 2 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 21, né? Quando a gente lê o relato de Crônicas, o autor vai dizer algo diferente. Ele diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento de Israel. E a palavra usada lá para Satanás, que é traduzida como Satanás na nossa Bíblia, no texto original, no texto hebraico, ela é traduzida como adversário, né? Adversário sem o artigo, que significa simplesmente um adversário, um inimigo que se levanta, basicamente isso. Então, não precisa ser necessariamente Satanás, né? Em outras passagens, esse nome vai aparecer com o artigo, e toda vez que ele aparece com o artigo, então ele se refere a Satanás. Quando ele aparece sem o artigo, ele se refere a simplesmente um inimigo humano, um adversário humano. Então, seria uma outra possibilidade também de que alguma daquelas nações ao redor estaria também se levantando contra Davi e ameaçando o seu reino, a sua estabilidade, e por isso houve essa incitação para que ele levantasse o censo em Israel. De qualquer forma, o que é mais importante aqui é que essa situação trouxe uma grande dificuldade para Davi perante o Senhor, né? O texto vai dizer aí na sequência do versículo 2 em diante que Joabe tentou, inclusive, tirar da cabeça de Davi essa ideia, né, dizendo para ele: por que o rei vai fazer uma coisa dessas? Então o verso 4 diz que, porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército, e eles saíram para fazer o censo. Pois bem, eles levaram 9 meses e meio, basicamente, quase 10 meses para fazer o censo. Você pode ler aí a partir do versículo 6. E depois desse tempo, 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém, e Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Versículo 9. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Ou seja, um exército ali de 1.300.000 homens que puxavam da espada. Isso pode ter sido uma atitude provocada pelo orgulho de Davi, pela vaidade dele, né, de querer mostrar a sua força militar por alguma razão, mas existem essas outras duas possibilidades. O que é fato é que Davi, né, mandou levantar o censo, e então diz o versículo 10 que quando ele fez isso, depois de ter feito então o verso que nós lemos, ele caiu em si, percebeu o que tinha feito, e então diz o texto que ele se arrependeu, né? Versículo 10, segunda parte: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Aqui é interessante, né? Porque são aquelas situações em que a gente comete um erro grave, sente que cometeu, e a gente pensa assim: bom, vou me justificar porque vai ficar tudo bem. Não é? Bom, olha, tudo bem, eu errei, cometi um erro, e agora então está tudo certo, depois a gente se fala. Mas com Deus não tem isso não, irmãos. Aí o versículo 11 diz que quando Davi se levantou pela manhã, chegou uma correspondência para ele,
diz assim: a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu execute contra você. E Gade foi falar com Davi, e lhe comunicou isso: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Ou seja, Deus é tão misericordioso que mesmo na sua ira, Ele nos oferece oportunidades. Ele abre perspectivas para nós, né? Deus deu a ele 3 tipos de escolha que ele poderia fazer. E então, a primeira coisa importante aqui que a gente deve entender, irmãos, é que, ainda que Deus tenha incitado Davi nessa questão, nós não devemos entender isso de uma maneira errada. Em Deus não existe mal. João afirma categoricamente no capítulo 1, versículo 5, Deus é a luz e nele não existe treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Então, Deus nunca é o agente do mal. A segunda coisa importante é que Deus, como Criador de tudo que existe, Ele determinou os propósitos na sua criação de tal maneira que até as coisas ruins podem se tornar instrumento para cumprir os seus propósitos bons. Então é assim que nós lemos em Jó: Deus faz a ferida e Ele mesmo faz sarar, Ele fere e as suas mãos curam. Jó capítulo 5, versículo 8. Em Isaías: eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos, eu, Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, 6 e 7. São textos difíceis, né, irmãos? Isso aqui a gente não encontra na caixinha de promessa, não. Não tem, não. Mas o que se afirma é que Deus Ele não é um Deus que tenha criado o mal com o propósito de ver o sofrimento humano ou se divertir com ele. Deus não é sádico. Ele não tem prazer no sofrimento das pessoas, muito pelo contrário. O que Ele sente com isso é compaixão. Então, o que essas passagens bíblicas afirmam é que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive das doenças, da escuridão, dos conflitos. O Salmo 139 diz que para Deus a luz e as trevas são a mesma coisa. Então tudo o que acontece debaixo de uma direção clara de Deus, do seu controle mais absoluto. E por fim, todo mal que existe, irmãos, nasce no coração humano ou nas maquinações de Satanás. Os males que nos sobrevêm, inclusive o próprio pecado, são o resultado da maldade dos nossos corações ou das investidas do inimigo contra nós. Então, quando Deus, como parte dos seus planos eternos, decide nos entregar a nós mesmos, ou quando Ele permite que as investidas do inimigo nos afetem, como aconteceu com Jó, Ele sempre tem propósitos maiores em relação a isso. Nós temos 2 exemplos bíblicos bem pontuais nesse sentido. Romanos capítulo 1, 22 a 27, quando Paulo diz que em virtude dos nossos pecados, muitas vezes Deus nos entrega a nós mesmos. E tem a situação de Jó, que nós já citamos, capítulos 1 e 2, a tão conhecida história do homem a quem Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo, menos na vida dele. Então o próprio Deus jamais é responsável pelo mal, Ele é tão puro e tão santo que não pode sequer tocar o mal. Mas eventualmente nós encontramos na Bíblia situações em que Ele permite e até determina que o mal se estabeleça como parte de seus planos perfeitos. E não somos nós apenas que lutamos com isso, irmãos. Os antigos também lutavam. Abacuque, lá no capítulo 1, versículo 13, ele pergunta para Deus: tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Pergunta difícil essa do Abacuque, não é? Mas, no fim das contas, ele vai dizer no capítulo 2, chegou o momento em que eu me calei,
fiquei sentado no meu lugar de oração e fechei a minha boca, porque ele sabia que nós falamos do que não entendemos. Então Deus aqui está punindo os pecados de Israel, usando uma nação ímpia para julgar, para executar juízo, no caso de Abacuque, e no nosso texto, ele está usando uma incitação do censo para punir o seu povo Israel pelos seus pecados neste momento. E é interessante porque a gente percebe aqui uma série de questões que vão se somando e que são, depois do desdobramento de tudo, elas ganham muito sentido para nós. Então, versículo 14, Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então, irmãos, nós temos que considerar aqui alguns fatos. Embora tenha sido o próprio Deus quem incitou Davi, o recenseamento era também o desejo do próprio coração de Davi. Nós podemos ver isso quando Joabe tenta dissuadi-lo de fazer, e ele mesmo assim faz. Então ele queria fazer, porque não podemos afirmar com toda certeza, mas era algo que estava no coração dele. Depois, no verso 10, ele admite que agiu em plena consciência e reconhece que pecou contra Deus. Então o mal nasceu no seu coração. E dessa forma, a soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Segunda coisa é que o agente direto da tentação de Davi, ou é o próprio coração de Davi, ou é Satanás, através de uma nação que quer se levantar contra Israel para destruí-lo, ou a própria nação em si. São fatores externos, ou o fator interno, que é o coração de Davi, o responsável efetivo por aquela incitação. Então, o livro das Crônicas traz esta possibilidade para nós, conforme nós explicamos, e há uma diferença aqui entre os dois relatos. O objetivo de Samuel, aqui do autor de Samuel, é ressaltar o controle soberano do Senhor até sobre as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Isso para que ficasse notório que a promessa que se cumpriria sobre a dinastia de Davi seria apenas por causa da bondade de Deus e não pelas perfeições de Davi. Enquanto cronista, ele se atém ao registro dos fatos por si mesmos, ou seja, que a incitação de Davi ao erro, foi algo que não agradou a Deus e que despertou, por isso, a ira de Deus, e ponto, sem maiores explicações, sem maiores esclarecimentos. Nos dois relatos, então, o ponto em comum é que o propósito de Deus de punir Israel pelos seus pecados tem como objetivo depois também mostrar a sua compaixão. Então, nós vemos aí uma das promessas mais maravilhosas que existem na Bíblia, que diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, quando Davi ora, quando ele se arrepende, quando ele diz: Senhor, eu fiz uma grande loucura, ele está quebrantando o seu coração. Então, Davi era um homem que tinha muitas virtudes. Uma delas era a capacidade de se arrepender dos seus pecados. Não é remorso, é arrependimento. O remorso é quando a gente sente o peso da culpa pelo que fez, mas não sente tristeza pelo que fez. O arrependimento é algo que traz uma profunda tristeza ao nosso coração. É muito diferente do remorso. Então, nesse texto nós temos dois tipos de pecado que estão sendo tratados: o pecado do povo, que nós não sabemos qual foi, e o pecado de Davi, que é essa atitude arrogante da sua parte, Foi para isso que Joabe tentou chamar a sua atenção. Naquela época, um recenseamento não cabia. Por alguma razão, Davi insistiu em fazer, e mesmo assim, obedecendo às coisas que estavam no seu coração, ele insistiu e desobedeceu, o que Êxodo 30, versículo 12 vai determinar. Então, nós vemos aqui que era o coração do rei que estava comprometido com aquela decisão ruim,
com aquela escolha errada, com aquela má escolha. Parece que Davi havia esquecido que Deus o elegeu como rei a partir de um pequeno exército de homens que não valiam nada. Você já leu aquela passagem? Quando Davi começa a sua jornada, ele vai para a caverna de Adulão, e a Bíblia diz que foram se juntar a ele todo mundo que não valia nada. Gente com nome no SPC, Serasa, gente perdida, né, gente esquecida, gente desprezada, bandidos, criminosos. Só tinha gente boa que foi se juntar a Davi, e o Senhor começou a levantar Davi e dar vitória a ele com aquele bando que não era nenhuma quadrilha, era um bando. Mas foi assim que o Senhor deu vitórias a Davi. E agora ele era o comandante de um grande exército, e ainda assim o seu coração estava inquieto, ele não tinha paz, porque, meus irmãos, nós só temos paz quando a nossa confiança está em Deus. Se Davi confiasse no Senhor, ele não ia se preocupar em fazer um censo, porque ele sabe que o Senhor livra com poucos e com muitos. Para Deus não precisa haver um exército, nem mesmo um exército, para livrar o seu povo. Quando o gesto mais heróico de Davi foi quando ele enfrentou Golias, e a partir dali o Senhor deu grande vitória a Israel, através de um menino, de um garoto. Mas agora Davi é um homem feito. E aqui eu quero chamar a atenção para algo que acontece muito frequentemente conosco, irmãos. No início da nossa caminhada, quando nós estamos iniciando a nossa caminhada com Deus, a nossa vida de devoção a Deus é profundamente singela, sincera e verdadeira. São os momentos mais produtivos da nossa vida com Deus, porque é o momento em que Deus nos usa mais, que Ele se revela mais aos nossos corações, porque há pureza na nossa fé. Mas depois, com o tempo, nós vamos ficando mais maduros, Vamos nos tornando adultos na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, vamos aprendendo algumas coisas, lendo algumas coisas, e começamos a achar que tudo depende de nós, que tudo está em nossas mãos. É aí que nós começamos a errar, e é aí que nós começamos a cair, aos poucos. Então, esse é o grande ponto. Mas, como falei, Davi tem uma virtude, ele é uma pessoa que consegue se arrepender de coração sincero. Então ele ora, suplica a Deus o perdão. Deus o perdoa? Sim, perdoa, mas não deixa o pecado sem punição. É o padrão, não é? Êxodo capítulo 34, 6 e 7, ele diz: o Senhor é um Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, mas não inocenta o culpado. Então a resposta de Deus vem nesses termos. E aí, diz o versículo 15, que o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi levanta de manhã, o Senhor, então, envia o profeta até ele e diz: olha, Davi, o Senhor vai te punir, não tem jeito, escolha o que você quer. Então Davi escolhe a peste, ele escolhe cair nas mãos de Deus. E nesse ponto nós vemos a virtude de Davi, a confiança absoluta no caráter compassivo de Deus. É o que fica demonstrado na sua resposta ao profeta: eu estou angustiado, porém é preferível que caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Versículo 14, que a gente já leu. Então é fantástico a gente perceber esta ambiguidade. Ao mesmo tempo em que ele desconfia do poder de Deus para livrá-lo de qualquer ataque eventual, ao mesmo tempo ele confia na misericórdia de Deus. São as ambiguidades que nós vivemos na nossa relação com Deus.
né? Uma hora no monte, outra hora no vale. E é essa montanha-russa que muitas vezes caracteriza a nossa fé. Então, é movido por este sentimento, por esta convicção da compaixão de Deus, que ele escolhe, então, a praga. E é o salário do pecado. Porque antes de exercer misericórdia, Deus pune o pecado de modo exemplar. Meus irmãos, 70 mil homens. É muita gente, né? Para morrer de uma hora para outra. E o anjo já estava no embalo, com a espada levantada para partir para Jerusalém. E o Senhor disse: chega, põe a tua espada na bainha. Então, se você prestar atenção, vai ver que o autor do texto, ele delimita o território atingido pela praga, exatamente como fez ao falar da ordem dada a Davi, que se fizesse o recenseamento de Dan até Berseba. É o mesmo espaço atingido pela praga. É uma forma de dizer a Davi: olha, você acha que você contou todo esse contingente militar de Dan até Berseba, você acha que com isso você está garantido, você não precisa depender da minha misericórdia, da minha graça, do meu poder, pois eu digo a você que num dia eu posso destruir tudo, acabar com tudo. Então, meus irmãos, depois da primeira onda de devastação, o Senhor se move por compaixão e diz ao anjo que basta. O texto diz, então, que Deus mudou de ideia. E a gente já falou sobre essa questão aqui diversas vezes, mas é sempre bom lembrar, não é, que todas as vezes que a Bíblia fala sobre o fato de Deus mudar de ideia, ou de Deus se arrepender, é uma forma de usar uma linguagem humana para se referir a Deus. A Bíblia usa essas formas de comunicação humanas para se referir a Deus. Nós chamamos isso de antropopatia. São questões de sentimentos que o homem tem e que são atribuídos muitas vezes a Deus para expressar a tristeza de Deus ou o fato de Deus ter mudado a sua maneira de lidar com uma determinada situação, mas não significa que ele tenha se arrependido ou que ele tenha mudado de ideia efetivamente. Então nós lemos que Deus se entristeceu de ter feito o homem, que ele tem ciúmes do seu povo, né? Não devemos entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30. A ira do Senhor se acendeu. Então são várias passagens onde se atribui sentimentos humanos a Deus. Mas há uma grande diferença entre o que a Bíblia chama de arrependimento de Deus e o arrependimento dos homens. O homem se arrepende porque ele age sem conhecer perfeitamente todas as coisas, então ele comete erros e por isso ele se arrepende. Deus se arrepende em outro sentido, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, então ele nunca é apanhado de surpresa em qualquer situação e por isso ele não erra. E quando a Bíblia diz que ele se arrepende, o sentido aqui é que ele decidiu mudar a forma de lidar com certa situação em resposta a uma ação humana ou a falta dessa ação humana. Então, por exemplo, quando nós oramos, Deus decidiu destruir uma cidade, então nós levantamos um clamor, nós oramos para que Deus não destrua a cidade. Deus pode ouvir as nossas orações? Pode. Ele pode mudar a sua maneira de lidar com aquela situação? Pode, em resposta às nossas orações. Então ele interage com o homem, mas sem mudar o seu propósito, que permanece sempre o mesmo. Quando você chegar lá no céu, você senta com Deus e pergunta a Ele: Senhor, como é que o Senhor fazia isso? Me explica. Ele é Deus, irmãos. Nós somos apenas a sua criação. Toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento não pode nem arranhar a superfície do conhecimento de Deus. E o ser humano, mesmo quando ele tem uma inteligência extraordinária, ainda assim, toda essa inteligência extraordinária que ele tem fica limitada, pelo fato de ele não ser onisciente, de ele não ter o conhecimento perfeito de todas as coisas. Então, já a caminho aqui de concluir,
que eu vejo aqui nesse texto é que Deus propositadamente deu a Davi um tempo para agir. E é o que dá a entender a sequência dos eventos, 17 a 19, né, diz aí: ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas destas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, é interessante aqui, a intercessão de Davi foi providencial. Deus aceita a sua intercessão, mas exige um sacrifício para a remissão de pecados, e o local escolhido pelo Senhor foi a eira de Araúna. Você sabe que é uma eira, talvez você não saiba, é um pedaço de chão batido que é usado para debulhar o trigo, o milho ou qualquer outro cereal. E Davi foi até esse local escolhido e comprou de Araúna toda a área, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Aquela área ficava bem no alto, no coração da cidade santa, como nós a conhecemos hoje, e todo esse movimento no final do livro é muito significativo por várias razões. Primeira razão é que Davi não tinha onde sacrificar ao Senhor. O tabernáculo estava montado em Gibeá, mas parece que o local havia sido desautorizado por Deus. Depois você pode conferir em 1 Crônicas 22, 29. Então o Senhor escolheu um novo local de sacrifícios. Segunda coisa é que só depois que os holocaustos e ofertas foram apresentados ao Senhor, é que ele respondeu com fogo também, e que o anjo pôs a espada de volta à bainha. O que tudo isso indica, irmãos, que Deus aprovou aquele altar como novo local de culto ao seu nome, e a sua ira foi propiciada. Nós podemos ver isso em 1 Crônicas 21, 25 a 27, 2 Samuel, aqui mesmo 24 e 25. Então, terceira coisa é que naquele mesmo local seria construído o templo de Salomão. Depois você pode conferir em 1 Crônicas 22, 1, que se tornaria a referência mais emblemática e duradoura da manifestação da presença de Deus entre o seu povo. É aqui nesse texto que vai acontecer aquele famoso caso que já foi citado diversas vezes por tantas pessoas em diversas circunstâncias. Araúna viu que Davi vinha chegando e correu e se inclinou perante ele e perguntou por que ele estava lá, e Davi disse: eu vim para comprar de você esta eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Aqui foi aquela no cravo, né? É uma no cravo, outra na ferradura. Essa aqui foi no cravo, ele acertou. E Davi era assim, ele acertava umas, errava outras. As que ele acertava eram boas, tinham uma certa relevância. Ele é como nós, irmãos. Nós também somos assim, não é verdade? Uma hora a gente acerta, aí quando a gente acerta, nosso coração se enche de orgulho, aí a gente erra, E assim vai, uma aqui, outra ali, mas Deus é compassivo, assim como foi com Davi, também é conosco. Louvado seja Deus por isso. Então, Davi comprou a eira de Araúna, e diz o verso 25 que Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Então aqui existem atos simbólicos ou tipológicos que a gente precisa considerar, e com isso a gente conclui aqui a nossa reflexão. Todos esses atos de Davi, a partir de um determinado momento em que Deus anuncia o juízo, eles podem ser vistos como simbólicos ou tipológicos, porque eles prefiguram o Messias prometido que viria da sua linhagem para estabelecer o reino eterno.
Esse é um dos objetivos das descrições detalhadas das falhas de Davi, para mostrar que ele não era o rei ideal, ele era só um rei humano. Nem Salomão poderia ser o rei ideal. Salomão foi sábio até um determinado ponto da vida, mas no final da sua jornada, ele também se tornou um homem tolo como qualquer homem. Então, vez após vez, os reis de Israel deixariam na história essa triste constatação, de que o pecado desfigurou tanto a nossa humanidade, que nós nos tornamos incapazes de agradar a Deus. E a solução perfeita de Deus, irmãos, foi enviar o seu Filho ao mundo. Mas Ele não fez isso para nos transformar em super-heróis. Pelo contrário, Jesus veio tomar a nossa fraqueza sobre si, Ele veio mostrar o caminho, Ele veio para que se cumprisse em sua vida toda a justiça de Deus. Ele veio para se tornar ao mesmo tempo o rei ideal, o profeta ideal, o sacerdote ideal, e em todas essas coisas, em tudo ele agradasse a Deus. Então, mais uma vez, Deus faria algo que desafia a nossa lógica. Ele ofereceu esse único homem puro e perfeito em todas as coisas, em sacrifício pelos nossos pecados. E se Davi quis oferecer a Deus sacrifício que não lhe custasse nada, Deus também não ofereceu algo que não lhe custou nada. Pelo contrário, Ele nos ofereceu o que custou tudo para Ele. A diferença é que para Deus, o sacrifício teve um custo extremamente mais alto do que teve para Davi. Foi exatamente por isso, irmãos, que Deus fez cessar a praga mais terrível que assolava toda a humanidade, que é a praga do pecado. Essa praga que mata milhares todos os dias, milhões todos os dias, mas mata da pior maneira possível, porque, como Jesus diz em Mateus 10, 28, a pior morte para o homem não é a morte do corpo, é a morte da alma. Por isso ele diz: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas temam aquele que depois de matar o corpo também pode destruir a alma. É esse que vocês devem temer, falando, é claro, do Pai, falando de Deus. Então, meus irmãos, em Cristo nós temos uma escolha. Aliás, só em Cristo nós temos uma escolha. Mas precisamos ter um coração humilde, confiar em Deus, não buscar subterfúgios e fazer escolhas impensadas e apressadas, que muitas vezes nos levam para uma situação pior do que aquela em que estávamos antes. Quantas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Estamos enrolados, estamos com dificuldade de administrar a questão financeira na nossa vida. Vamos pegar um empréstimo. E olha que não falta gente hoje com a porta aberta para oferecer um empréstimo, né? Meus irmãos, quando eu era criança, lá no nosso bairro, tinha o armazém do seu Eugênio. E todo mundo comprava no armazém do seu Eugênio. O armazém do seu Eugênio era uma espécie de secos e molhados, tinha de tudo lá. Você comprava Melhoral. Quem se lembra do Melhoral? Pouca gente. Melhoral, você comprava Melhoral, fumo de rolo, sapato, vassoura, enxada, de tudo. Ferro elétrico, tinha tudo para vender lá. E tinha aquele caderninho, sabe? Lembra do caderninho, né? Caderninho era terrível. E aí você chegava lá para comprar, o seu Eugênio já olhava, puxava o caderno. Se você tivesse no caderno, já era. Então, meus irmãos, desde lá, a vida sempre foi difícil, não é? E a gente sempre procurou fazer o melhor com o que tinha à nossa disposição, mas nunca vi nenhuma situação em que aprofundar o nosso endividamento resolvesse a nossa vida. Nunca vi isso acontecer. E isso fazemos muitas vezes, por quê? Porque não buscamos a Deus. Estou falando aqui de uma situação bem prática e bem simples, mas existem tantas outras coisas que nós fazemos, decisões que tomamos, escolhas que fazemos, sem pensar, sem refletir, sem perguntar: Senhor, eu devo fazer isso? É o melhor para mim? Essa é a melhor escolha? É o melhor caminho? Não.
Nós fazemos apenas baseados nos nossos sentimentos. Mas, como falei no início, os sentimentos são traiçoeiros, são mentirosos, são enganadores. Na maioria das vezes nos levam a fazer escolhas das quais vamos nos arrepender amargamente depois. Então, irmãos, a título de aplicação para a gente orar, eu quero deixar 4 pontos aqui. Primeiro, jamais devemos fazer escolhas à revelia da vontade de Deus. Sempre que fizermos isso, vamos cair. E por essa razão, a oração em busca de orientação, a oração que busca o discernimento deve ser uma prática prioritária para nós e constante. Segunda coisa, se há algo que Deus não tolera é a arrogância e a autossuficiência. Quando nós nos detemos a olhar para os nossos celeiros cheios, para os nossos diplomas ou qualquer outro símbolo de conquista que tenhamos, e quando nós tentamos exibir essas coisas buscando glória para nós, glória que vem dos homens, nós nos apequenamos, nós insultamos a Deus, nos esquecemos que toda a glória e toda a honra pertencem a Ele. Lá na frente, na sua velhice, Davi vai se arrepender amargamente. Em 1 Crônicas 29:14 parece que ele expressa uma atitude diferente, né? Quando ele vai oferecer os bens que foram juntados do povo para a construção do templo, ele ora e diz: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, nós te damos. É um pensamento bem diferente, não é? Alguém que realmente sabe que tudo vem das mãos de Deus, e é somente em Deus que nós devemos confiar. Terceiro, as pragas que vêm sobre os homens são resultado direto dos seus próprios pecados, do seu coração mau e impenitente. Deus não tem prazer em punir o ímpio, mas, por outro lado, Ele também jamais deixará o pecado sem punição. E quarto, Deus pode perdoar os nossos pecados, irmãos, desde que haja um coração quebrantado e contrito, disposto a se humilhar sinceramente. Deus sempre pode perdoar. Então, mesmo quando fazemos más escolhas, podemos nos arrepender, podemos buscar em Deus, restaurar a nossa vida, restituir aquilo que foi perdido, suplicar o seu perdão, apelar para a suficiência da perfeição de Cristo como nosso mediador, e o Senhor certamente vai nos ouvir, porque a misericórdia divina sempre oferece uma chance de restauração. Veja que o livro não termina com a solução da peste, o livro termina com a solução do perdão de Deus. O que fica em evidência aqui, irmãos, ao longo da narrativa bíblica, são 2 coisas: a nossa tendência miserável de sempre nos inclinarmos ao pecado, e a segunda coisa é que o arrependimento sincero sempre pode encontrar em Deus uma disposição amorosa, compassiva e perdoadora. Então, que seja assim a nossa convicção diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade preciosa de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado porque ela mais uma vez traz orientação para nós, direcionamento para as nossas vidas. Ó Deus, perdoa-nos quando nós, muitas vezes, agimos como Davi, precipitadamente. Ó Deus, fazendo más escolhas que não são direcionadas por Ti, que não são orientadas, Senhor, pelo Teu querer, mas que muitas vezes, Senhor, vem do orgulho da vaidade do nosso próprio coração. E quando muitas vezes o Senhor permite, Pai, que venham situações que nos incitam ao erro, isso não significa que o erro veio de fora para nós, mas que ele já está presente no nosso coração. E qualquer estímulo apenas nos leva a fazer aquilo que já estava no desejo da nossa alma. Senhor, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor sabe o que vai no nosso interior, o Senhor sabe o que está presente em nossas vidas, portanto, Senhor, não há como esconder o nosso coração de Ti. Nessa noite, então, nós nos expomos e pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe pelas escolhas precipitadas, ó Deus, as escolhas iludidas e ilusórias que fizemos, quando confiamos, Senhor, em pessoas, em promessas falsas, em expectativas erradas, ó Deus, postas em situações equivocadas,
que nos levam muitas vezes, Senhor, ao erro, que provoca grandes perdas e desastre em nossas vidas. Ó Senhor, leva-nos de volta ao caminho da retidão, ao caminho da oração, ao caminho da humilde súplica na Tua presença, ao caminho da paciente espera, até que o Senhor traga a direção. E se o Senhor não disser nada, que não façamos nada, porque, Senhor, é melhor esperar que lamentar, é melhor esperar do que chorar depois, é melhor esperar do que perder, do que sofrer desnecessariamente. Então, traz a direção para as nossas vidas, Pai. Não nos deixa, Senhor, tomar atitudes e fazer escolhas precipitadas, para que não tenhamos que chorar depois, ó Deus, com o nosso coração cheio de mágoas e tristezas, pelo fato de termos agido precipitadamente. Concede-nos a Tua graça. Dá-nos um coração sábio, prudente, que se volta para o Senhor, a fonte de toda a sabedoria, de todo o direcionamento que precisamos, para viver uma vida, Senhor, de retidão na Tua presença, Pai. Leva-nos, Senhor, pelo bom caminho. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém.